Oiê, minha gente! Feliz ano novo! Primeiro vídeo do ano de 2024. Meu Deus, passava rápido, né? Eu nem senti. Quando eu reparei, eu tropecei, quando eu reparei já tava em 2024. E a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje é a seguinte: lei da atração e os vícios. Na verdade, eu quis ter gravado essa reflexão na semana passada, porque, querendo ou não, o final do ano sempre é um momento que gatilhos são ativados, porque é um momento onde a gente faz meio que um resumo de tudo que a gente fez no ano, e é aí que a gente lembra tudo que a gente quis fazer, mas que não fez, que não conseguiu atingir, e geralmente isso alimenta um pouco aquele sentimento de... da gente ficar meio que se autopunindo, sabe? E vícios, querendo ou não, tem muito a ver com esse sentimento de autopunição ou de frustração ou de impotência face às coisas que acontecem na vida. Então eu achei que era pertinente, mas eu realmente não tive como gravar a semana passada, então tô vindo agora falar com vocês sobre isso. O assunto é sério e eu queria deixar bem claro, então, antes de começar esse vídeo, que esse vídeo não tem... O objetivo desse vídeo, em primeiro lugar, não é fazer apologia às drogas, não estou defendendo nem criticando ninguém, não estou dizendo que tá certo ou que tá errado, não estou motivando ninguém a fazer nenhum tipo de ação que possa gerar um vício que prejudique o teu corpo, o corpo físico de vocês, ok? Esse vídeo, eu só quero compartilhar com vocês a compreensão que o meu Inner Being trouxe em relação a vícios e a pessoas que se viciam, porque infelizmente na minha caminhada eu tive contato com muitas pessoas que sofreram com vício, né? Seja com drogas, pessoas que eu perdi porque morreram de overdose ou porque morreram com dívida de droga. Conheço pessoas que sofrem com álcool, algumas em níveis mais, como fala, menores, outras em níveis maiores da pessoa, da pessoa ser encontrada na rua ali, completamente, né, acabada. E eu nunca realmente entendi, e de fato eu julgava essas pessoas também como pessoas fracas. E através dessa reflexão, o meu Inner Being me fez olhar com olhos amorosos para essas pessoas e me fez entender o porquê que a gente chega nesse ponto. Por que algumas pessoas chegam nesse ponto? Então, o objetivo dessa reflexão é trazer um pouquinho de compaixão e um pouquinho de compreensão para que a gente fique mais próximo da nossa alma. Porque a nossa alma não julga, a nossa alma compreende. A nossa alma não julga, não exclui, a nossa alma acolhe. Então, esse é o objetivo desse vídeo. Bom, gente, eu já falei 1000 vezes, né, o que é lei da atração. A lei da atração é uma lei universal que funciona, né, que atua sobre a gente acreditando nela ou não, a gente sabendo que ela existe ou não, a gente fazendo técnicas ou não. É como a lei da gravidade. Se você pula e você volta para baixo, você cai de volta para baixo, você está sujeito à lei da gravidade. E a lei da atração é a mesma coisa, que você tenha consciência que você está co-criando a tua vida ou que você crie por osmose. É você que está co-criando as experiências da tua vida e é você o grande responsável, vamos dizer assim, eu não gosto de usar essa palavra porque dá um tom da gente estar né, da gente meio que tá forçando a pessoa a ser perfeitinha, mas é a gente que tem a responsabilidade de criar a nossa vida. E a lei da atração diz que tudo que tem a mesma frequência vibratória que a gente é atraído para a nossa experiência. E a gente adquire a mesma frequência vibratória de alguma coisa, de alguma experiência, não somente desejando essa experiência, mas quando a gente repara na experiência, ou na situação, ou na pessoa, e a gente não gosta do que a gente está vendo, e a gente dá atenção para o que a gente está vendo. Isso também é uma forma de atrair. A lei da atração age sobre esse tipo de comportamento também, atraindo pessoas ou situações que não nos servem. Bom, falar da lei da atração, como que ela funciona, que todo mundo está sujeito a ela, acho que eu já falei várias vezes em vários vídeos, só que eu acho que eu nunca expliquei de fato como a atração funciona.
como que a lei da atração de fato funciona. Tudo no universo é vibração, absolutamente tudo. Tudo que a gente vê, inclusive coisas que a gente não vê, que estão em outros espectros, que o nosso olho físico não é capaz de interpretar, tudo é vibração. A vibração é o RG, o cartão de identidade de cada ser humano, de cada coisa no universo. O que significa que eu tenho a minha vibração própria, você que está me assistindo tem uma outra vibração, a pedra que você tropeça tem uma vibração, a comida que você come tem uma vibração, né? Tudo é vibração. E se tudo é vibração, como que funciona a atração? É simples. Eu tô numa vibração, aí eu olho para alguma coisa que tem uma outra vibração. A partir do momento que eu olho para alguma coisa que não necessariamente vai estar na mesma vibração que eu, e eu me concentro nessa coisa por mais de 16 segundos, eu começo a vibrar a mesma vibração da coisa que eu estou enxergando. Ou seja, uma parte daquela vibração está vibrando a partir de mim. E aí, a lei da atração vai, a partir de 16 segundos, ela vai te inspirar um pensamento. Um pensamento que vai reforçar o que você tá vendo. Então, quando você olha algo que você não gosta, a lei da atração vai te enviar um pensamento que vai ser traduzido com você falando, né, pensando que você não gosta do que você está enxergando, que aquilo tem alguma coisa que te incomoda. Se você continua dando atenção em bloquinhos de 16 segundos, ou seja, é bem curto, né? A lei da atração vai te puxar mais um pensamento e mais um pensamento. Aí você vai ter uma lembrança de algo que te inspirou aquele mesmo sentimento negativo. E aí, a partir do momento, quando você já manifestou alguns pensamentos, aquilo lá vai ganhar momentum, vai ganhar força. Quando você sente uma emoção negativa, é a tua alma ou o teu inner being te lembrando que você está se concentrando em algo que não te faz bem. E aí, é você que tem de parar, mudar o foco, tirar o olhar de onde você tá olhando que não tá bacana, parar de pensar, parar de pensar, a gente não tem como parar de pensar, mas cada vez que vier um pensamento negativo, você tenta buscar um pensamento que seja mais feliz, porque se você não faz, em bloquinhos, onde primeiro eram só pensamentos, de repente você começou a manifestar um monte de emoção negativa, e depois de 1 minuto e 8 segundos, você vai começar a atrair experiências. Então, ou você vai cruzar com o caminho de outras pessoas que vão estar fazendo coisas que vão te inspirar aquele mesmo sentimento, e cada vez que você vai ver a coisa que aquilo vai te inspirar aquele sentimento, aquela manifestação que antes era só um olhar e um julgamento, começou a tomar forma, começou a virar uma emoção negativa, e aquilo lá tá tomando força, tá tomando momentum, até o momento onde você vai provavelmente experienciar algo que, se antes era só visual, aquilo lá vai te impactar de alguma forma e te gerar mais uma vez aquele sentimento negativo lá do começo. E quando essa vibração negativa se tornar crônica, ou seja, se tornar a tua vibração predominante, que você vai manifestar um monte de coisa negativa, você vai começar a receber impulsos. Receber impulsos é maravilhoso quando você está alinhado, porque quando você está vibrando um monte de emoção negativa e você começa a receber impulsos, significa que todos os impulsos que você receber, por mais que te tragam algum tipo de alívio no começo, no final das contas, vai te trazer o alívio, mas vai te trazer uma vibração que vai reforçar aquela emoção negativa. E quanto mais você fortalecer aquela emoção negativa, e quanto mais, se você já tem problemas de autoestima, quanto mais você reforçar aquela coisa negativa, quanto mais experiências você for passando, vai chegar uma hora que você vai estar pedindo misericórdia, sabe? Você vai começar a implorar por alívio. E aí, a lei da atração vai te trazer coisas na tua experiência que vão te trazer alívio. Só que não vão necessariamente te fazer bem. E aí
que um vício começa. Ou seja, você pode estar lá passando por um momento assim desesperado e aí, sei lá, você vai numa festa, toma lá, enche a cara lá e aí você sente um alívio. E aí você, como você já estava vindo de um lugar negativo, ou seja, o momentum que gerou tudo aquilo, inclusive a manifestação daquela festa, não era um momentum positivo. A hora que você beber e que você vai encontrar um certo alívio, porque você vai ficar dopado, você vai ficar anestesiado durante um tempo, e aí você vai ter o sentimento que é aquilo que te faz feliz, que era daquilo que você estava precisando, e como era daquilo que você estava precisando, você vai em busca cada vez mais daquele tipo de experiência. Só que quando você sai do estado de torpor que o álcool ou qualquer outra substância química te gera, e que você vai lembrar do quanto você tem sofrido, do quanto de emoção negativa você tem cultivado dentro de você. Você vai sentir mais emoção negativa, e aí você vai em busca de mais, e aí você vai sentir mais emoção negativa na hora que passa o efeito da droga, e aí você vai em busca de mais, e voilà, você acabou de gerar um vício. Vocês estão percebendo que um vício não nasce de um dia para o outro. Um vício é progressivo. É um processo progressivo. São processos, são pequenas... são as pequenas gotinhas na xícara, sabe? As pequenas gotinhas de café na xícara. Vai chegar uma hora que a xícara vai transbordar e aí vai ser tarde demais. Quando eu digo tarde demais, gente, eu não tô dizendo que não há como sair de um vício, mas é lá que o vício começa. Vocês estão percebendo também que o vício não tá ligado à substância química que você está consumindo, porque mesmo que a substância química que você esteja consumindo possa ter elementos que fortaleçam a dependência, tem gente que se vicia com sexo, tem gente que se vicia com jogo. Jogo não tem elemento químico nenhum, certo? Você só tá lá na adrenalina. Então, o problema tá realmente no cigarro, o problema tá realmente no álcool, o problema tá realmente na maconha, o problema tá realmente... Não, o problema não tá nessas coisas, e eu não estou, mais uma vez, falando, né? Não estou defendendo, mais uma vez, eu não estou dizendo que isso daí são coisas boas, mas eu estou dizendo que o que gera o vício não é o elemento, o que gera o vício... Né? O buraco está muito mais embaixo. O que gerou o vício não foi o elemento. O que gerou o vício foi algo mal resolvido que começou com a nossa atenção para algo negativo. E aquele algo negativo cresceu de tal forma que virou uma bola de neve que te consumiu e que te esmagou. Ponto. A gente tem que entender o vício como se fosse um gira-gira. Sabe gira-gira? Aquele brinquedo que a criançada gosta? Pensa aí num gira-gira. Se não tem uma força que impulsiona o gira-gira, ele vai girar? Não. Como o gira-gira vai girar? Com a criançada sentadinha lá e dando impulso, certo? Ou alguém dando impulso para fazer o gira-gira girar. Só que, se não tiver suficientemente de impulso para fazer o gira-gira girar, ele vai girar? Não. Da mesma forma que se tiver muito impulso, se você tentar parar aquele gira-gira, se você tentar ou subir no gira-gira ou você tentar parar o gira-gira, estando dentro do gira-gira ou fora do gira-gira, você tem como parar? Quando o negócio tá ali, ó, que chegou a tal ponto que, né, o momentum do gira-gira tá girando chegou a tal ponto, a força, aquela força que a gente estuda na física, sabe? Ela tomou tamanho impacto que criou um efeito centrífuga que qualquer pessoa que tentar parar de fora ou que tentar subir no gira-gira naquele momento que o gira-gira tá assim, ó, a 1000, a pessoa vai ser projetada para fora. Aliás, se a criançada não se segura, a criançada é projetada para fora, mas elas estão ali se segurando. E se alguém lá de dentro também tentar parar, a criançada vai conseguir, só de colocar o pé no chão, ela vai conseguir parar o gira-gira? Não vai. Não vai. Só que se o gira-gira parar de receber impulso, ele vai parar de girar? Uma hora vai.
E qual é esse impulso? Se a gente pensa na analogia do gira-gira, qual é o impulso que faz o gira-gira girar? São as drogas? Não. É a vibração negativa que você alimentou lá no começo. Mas por que tem pessoas que se viciam e tem outras que não? O elemento que faz a gente se viciar, a emoção geralmente que faz uma pessoa ir para um vício é o sentimento de impotência. Eu acho que o sentimento de impotência, e eu não tô falando de impotência sexual, tá, gente? Pode até ser, mas enfim, sabe aquele sentimento de você tá vivendo algo, ou tá face a uma situação que você queria fazer algo para mudar, porque você interpreta aquela situação como uma situação que tá errada, que você tem que consertar, e que você se sente desempoderado, você sente que você não tem o que precisa para paralisar aquilo. Geralmente, quando a gente está face a esse tipo de situação, a gente sente esse sentimento de impotência, e é esse sentimento de impotência quando a gente acredita e quando a gente não é capaz de soltar essa necessidade de corrigir um mundo quebrado, porque a gente acredita que o mundo está quebrado, ou a gente acredita que tem um defeito que precisa ser trabalhado. Quando a gente não consegue deixar essa necessidade de consertar o mundo para trás, a gente sente cada vez mais esse sentimento de impotência. E aí, esse sentimento de impotência, uma hora ou outra, vai culminar num vício. Se não é em um vício, é em violência. Porque a gente sente o sentimento de injustiça. Mas lembrem-se, gente, vibracionalmente falando, não há injustiça no universo. Tudo que acontece de positivo ou negativo, a gente atraiu, né, com a gente atraiu, e o que acontece com outras pessoas, essas pessoas atraíram, sejam porque elas queriam passar pela experiência, seja porque elas estavam lutando, fugindo, tentando excluir aquela experiência da vida delas. Tudo que a gente resiste, persiste. Então, conscientemente ninguém quer manifestar tristeza, mas quanto mais você dá foco, quanto mais você tenta fugir da tristeza, mais você está se concentrando na tristeza. E quanto mais você se concentra na tristeza, mais você está atraindo tristeza para a tua vida. A maior parte dos vícios, gente, é fácil de interpretar o que está faltando na pessoa. É difícil quando a gente está no meio do furacão, mas quando a gente está de fora, fica até fácil de interpretar. Uma pessoa que se vicia com cigarro é uma pessoa, geralmente, né? Mas é uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque o ato de fumar é uma meditação. É uma forma de você controlar a tua respiração. O fato de você puxar o ar e soltar o ar é uma meditação. Gente, eu medito desse jeito, sem fumar, lógico, eu não preciso do cigarro, mas assim, o fato de respirar, né, inspirar e soltar o ar é uma forma de regular a tua respiração. Então, o princípio do fumo, do ato de fumar, não seria negativo, mas o que leva uma pessoa a ser inspirada a pegar um cigarro e fumar, e depois ficar viciada naquilo, foi algo que a pessoa, uma ansiedade que foi gerada através de uma vibração negativa que a pessoa alimentou. O álcool ou qualquer tipo de droga que altere o estado consciencial da pessoa são pessoas extremamente resistentes, pessoas que não conseguem encontrar aquele sentimento de amor por si mesmo, que não conseguem encontrar alívio na vida. Então, a pessoa está tão desacreditada com a vida que ela já não consegue mais encontrar, não consegue mais enxergar saída, não consegue mais enxergar, não consegue mais ter paz mental. Ela vai provavelmente se drogar de alguma forma que ela não tenha mais esse controle consciente. Então ela vai em busca de alguma coisa que vai alterar o estado consciencial. Vocês estão reparando que tudo se vocês prestarem atenção nos vícios, tudo partiu de alguma coisa que estava mal resolvido ali. Não estou dizendo que a causa de todos esses vícios são essas, mas é a lógica do vício. Por que algumas pessoas se viciam com álcool e não com cigarro? Por que algumas pessoas se viciam com cigarro e não com jogo? Por que uma pessoa se... Jogo, gente, por que uma pessoa se vicia no jogo? Porque a pessoa não se considera boa o suficiente, talvez se considere uma pessoa
que não teve sorte na vida, e quando ela começa a sentir que ela tá ganhando, aquilo gera um sentimento de adrenalina que a pessoa, uma adrenalina que a pessoa precisa alimentar, porque ela, faz tanto tempo que ela não sente aquilo, aquele sentimento de vida, ela precisa de mais, então ela vai se dar, né, vai em busca desse sentimento de mais, e quanto mais ela ganhar, mais ela vai estar alimentando aquilo lá, e mais ela corre o risco de falência. Vocês estão percebendo que tudo é uma coisa mal resolvida. Então o problema não está no jogo, o problema não está no cigarro, o problema não está nas drogas, o problema não está no álcool. O problema está na vibração negativa que a pessoa alimentou. Pois bem, quando uma pessoa entra num vício, como fazer essa pessoa sair? Ou se você está viciado em algo, que pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser viciado em leitura de tarô, pode ser viciado em comida, pode ser viciado em qualquer coisa. Como se liberar de um vício? Em primeiro lugar, tomando consciência que existe o vício. Então, se trata de você, é mais fácil, porque você sabe o que se passa dentro de você. Só que se essa consciência tem que vir em uma pessoa de fora, às vezes essa pessoa de fora vai dizer que ela sabe, que ela tá consciente, que não sei o quê, só para te agradar. Então, em primeiro lugar, se é com você, é tomar consciência. Se trata de uma pessoa de fora, é esperar a pessoa de fora pedir ajuda. Talvez dizer para a pessoa, olha, se você sentir a necessidade de ajuda, se você precisar de ajuda para sair disso, eu tô aqui, pode contar comigo. Vai lá. Em segundo lugar, é não julgar. Porque se a pessoa chegou naquele ponto, Deus sabe, só Deus sabe o que a pessoa está sentindo. Então não cabe a gente julgar. Se a pessoa está indo em busca de um vício, significa que de alguma forma ela está querendo se liberar daquela emoção, daquela vibração negativa, daquela emoção negativa. Ela está querendo se liberar daquilo, só que ela ainda não entendeu que não é através de algo externo, que a liberação acontece com algo interno. E acima de tudo, não é parar com o consumo da coisa. Então, se eu sou viciada em comida, não é eu parando de comer ou reduzindo tipo de... Eu como, sei lá, um frango inteiro em cada refeição, ou 2 frangos inteiros a cada refeição, e eu vou lá e como só uma asinha. Não é fazendo isso, porque esse tipo de privação, infelizmente, não resolve o problema, porque o problema não começou ali. E lógico, a gente tem de lembrar que o nosso corpo ele é inteligente. Tudo que a gente insere no nosso corpo, as nossas células absorvem aquilo e absorvem aquilo como uma informação, tipo, ok, agora a gente tem de se adaptar ao uso disso daí que o nosso ser humano está injetando, inserindo, pouco importa o tipo de substância. Então as nossas células vão se adaptar àquele uso. Então se a gente está acostumado a comer 10 frangos por refeição, as nossas células estão acostumadas a receber aquela quantidade toda, e mesmo que você queira parar, ou que você tenha total consciência que aquilo lá era vibracional, da mesma forma que começou de forma progressiva, tende separado de forma progressiva também. Então, se a gente for pensar, parar de utilizar o que te trouxe o vício, o que você associou ao vício, é a última etapa. E é uma etapa que, se você vai em busca do teu alinhamento, se você vai em busca de bem-estar, e se você vai em busca do teu amor próprio e de trabalhar e construir um conceito de si mesmo que é válido para você mesmo e automaticamente para o mundo, você vai automaticamente ser inspirado. Porque lembra,
O processo do vício começou com uma vibração que se tornou um pensamento, que se tornou uma emoção, que se tornou crônico e começou a gerar impulsos. A mesma coisa acontece quando a gente está alimentando emoções positivas. A lei da atração também começa a puxar pensamentos positivos, que vão gerar emoções positivas, que vai começar a se tornar a tua vibração predominante, vai se tornar crônico e você vai começar a receber impulsos positivos. Abraham Hicks tem um livrinho de meditações, com 4 meditações que ajudam a gente a trabalhar o sentimento de bem-estar, de forma geral, na vida financeira, na saúde e nos relacionamentos como um todo. E para quem fala inglês, eu super aconselho, que é o livro seguinte, Getting Into the Vortex. Esse daqui que eu comprei, ele tá em francês, só que a meditação tá em inglês. E tem uma das meditações que é a meditação sobre a saúde física, que diz o seguinte: quando você entra em alinhamento, você vai ser inspirado a ter comportamentos benéficos e coisas maravilhosas vão começar a se desenrolar com grande facilidade. E isso é muito real, gente, é muito real. Lógico, quando a gente está falando de substâncias químicas pesadas, é mais difícil, mas o processo é o mesmo. Então, quando você chega num ponto onde você encontra o teu alinhamento, você não vai querer, você não vai sentir mais vontade, mesmo que você pegue, porque o teu corpo se habituou com aqueles gestos, com aqueles movimentos ou com o consumo de algo, você vai pegar e vai te dar não quero, até o momento que você não vai mais pegar. E quando você sabe que você superou o teu vício, quando você não pega mais a coisa, ou que você não sente mais vontade de consumir a coisa, não. Quando você não consome mais a coisa, não sente mais vontade de consumir a coisa e que você não demoniza a coisa. Porque eu já reparei que quando as pessoas elas se viciam em algo, elas projetam a fonte do vício para aquele algo. Então, a primeira etapa para sair do vício, geralmente, é a gente pegar raiva da coisa. Essa merda aí, ó, tá me fazendo ficar fraco, tá me enfraquecendo, tá me viciando. Só que enquanto houver essa demonização, essa crítica, esse olhar de exclusão para o elemento, o teu vício não está 100% curado. Porque você ainda não entendeu que o problema do teu vício não é o objeto, não é a coisa. O começo de todo o teu vício era aquela emoção negativa mal resolvida. Ou era aquela vibração negativa que um dia você deu atenção. Então, o fim do vício é quando você não consome mais, ou até consome de vez em quando, porque vamos falar de álcool, gente. Se você não tem vício em álcool, e que você vai numa festa e que você tá lá relaxando, tá curtindo a coisa, você vai lá e toma um copo. O que isso daí vai mudar na tua vida? Nada. Só vai contribuir com aquele bem-estar que você tava ali sentindo já. Então, você tá viciado por causa disso? Não. Então, a partir do momento que você não demoniza mais a coisa, não exclui aquilo da tua experiência a todo custo, porque lembra, tudo que a gente resiste persiste. Então, se você está excluindo o elemento, uma hora ou outra, ainda há o risco de você cair naquele vício de novo. Então, fique em paz, né? Quando você conseguir se liberar do vício, ou quando alguém que você ama conseguir se liberar do vício, a pessoa tende a estar em paz com o elemento que viciou ela. E aí você pode ter certeza que as chances da pessoa cair de novo naquele vício são muito pequenas. Não são 100% excluídas, porque o sono consciencial, ele tá sempre ali, ó, de braços abertos esperando a gente, se a gente quiser voltar para ele. Mas assim, é uma escolha. No final das contas, é uma escolha. A escolha de você alimentar vibrações negativas ou a escolha de você alimentar amor. Ok? Bom, minha gente, eu sempre gosto de compartilhar com vocês como que eu cheguei nessa reflexão, né? Como que eu cheguei nessa reflexão com o meu inner being, que foi para mim extremamente preciosa, porque como eu disse, eu entendi que o que gerou o vício
nas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, que algumas inclusive perderam a vida por causa do vício delas, e que eu não entendia, que eu pensava assim, como uma pessoa pode ser tão fraca? Não é uma questão de fraqueza, e o meu Inner Being me ajudou a enxergar com muita compaixão né, o processo do vício e a entender como que a coisa realmente acontece. Então, eu gosto de compartilhar com vocês como que eu chego nessas reflexões. Só que eu vou falar pra vocês que eu não tenho orgulho nenhum do que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que se os meus pais escutarem esse vídeo, eles vão ficar com o cabelo de pé, assim, ó. Mas tá, vou compartilhar mesmo assim com vocês, pra vocês entenderem como que eu cheguei nessa reflexão. Um pouquinho antes de eu gravar O Segredo da Riqueza, se vocês me acompanham lá no Instagram, eu acho que até aqui eu falei alguma coisa, eu tava na Suíça, eu fui para o sul da Suíça, né, na fronteira entre a Suíça e a Itália, para realizar um sonho que era conhecer o Mont Cervin. O Mont Cervin é uma montanha que tem, que antes tinha na embalagem de um chocolate, que a embalagem é triangular, sabe? Um chocolate que é bom pra caramba. Então, e esse sonho eu tinha desde quando eu li um livro que se chama O Elixir da Longa Vida. E eu lembro que o começo, né, da trama desse livro passava no Mont Cervin e me parecia... E tinha algo do nome Cervin que falava com a minha alma, e eu falei, eu quero um dia conhecer esse lugar. E eu não sei se vocês ainda lembram, mas na virada de 2021 para 2022, eu estava na Suíça, só que eu estava em Berna. E nessa viagem para a Suíça, quando eu estava em Berna, eu conheci uma menina no hostel onde eu estava. A gente alugou um carro juntas e a gente desceu de Berna até a fronteira, né, onde fica esse Mont Cervin. Só que como a gente foi parando cidade em cidade, quando a gente chegou na cidade em questão, já estava de noite, a gente não conseguiu ver muita coisa, mesmo porque estava uma tempestade de neve ainda por cima, né, para contribuir a coisa. E quando eu voltei dessa viagem, eu estava mostrando para os meus colegas de trabalho as fotos da viagem, porque eu estava falando o que a gente fez durante a virada, e um dos meus antigos colegas de trabalho, ele falou assim, nossa, Bárbara, que coragem que você tem de ir sozinha Mas você foi sozinha? Eu falei, fui. E o que foi bacana é que eu conheci um monte de gente legal, e eu comecei, né, e eu fiz esse monte de coisa legal, que provavelmente eu não teria feito se eu tivesse sido acompanhada. Ele, mas eu não tenho coragem de ir sozinho. Eu falei, da mesma forma que eu não tenho coragem de dirigir até lá, porque se eu tivesse coragem de dirigir até lá, eu pegava o carro e eu ia, né, todo final de semana. Aí ele falou assim, eu tenho coragem de dirigir, mas não tenho coragem de ir sozinho. Você tem coragem de ir sozinha, mas não tem coragem de dirigir. A gente divide juntos. Aí eu falei, por que não? Aí eu falei, então, eu tava querendo voltar pra Suíça porque eu queria ir pra Zermatt. Zermatt é a última cidade da Suíça que faz fronteira ali com a Itália, onde a gente pode ver o Monte Cervin de pertinho, né? Porque se eu não me engano, o Cervin, ele tá na Itália. Ele fica na parte da Itália. Mas enfim. E aí, quando eu falei pra ele, mostrei a foto do Mont Cervin, ele... Nossa, que demais, pode crer, a gente pode ir, o que você acha? Você quer ir? Quero. A gente foi lá, organizou um final de semana pra ir pra Zermatt. Só que Zermatt, gente, é uma cidade protegida. Ou seja, não dá pra chegar de carro lá. É proibido, a gente é multado se a gente entra com o carro lá dentro. Sem contar que é uma cidade cara pra caceta, né? Então, o que a gente fez? A gente ficou numa cidade que se chama Renda, a gente ficou num hotel nessa cidade aí, e no dia que a gente foi ir pra ver o Mont Cervin, a gente deixou o carro no hotel e pegamos o trem até Zermatt. Isso tudo, gente, era de manhã, acho que era umas 9 da manhã, talvez nem isso, bom, nem lembro. Mas a gente ficou o dia inteiro andando né, nas estações de esqui que tem ao redor lá. E querendo ou não, gente, durante o dia tem sol, então por mais que tenha neve, a gente não sente o impacto do frio. A gente até sente, mas não é igual. Só que o fato de ficar andando na neve, que é água, úmido, o dia inteiro, chega uma hora que o corpo começa a esfriar e ele precisa de calor. Sem contar que quando a noite vai caindo e durante, né, entre o inverno e a primavera, a noite cai cedo, relativamente cedo, foi chegando acho que umas 4 da tarde, ou umas 4 da tarde, a gente resolveu descer de uma das estações de esqui até Zermatt a pé. O que eu não aconselho, gente, porque é perigoso, viu? Mas enfim, fomos.
Quando a gente chegou na cidade de Tiamat, a noite estava caindo, então, e a gente estava morrendo de frio, porque já não tinha mais sol, então a gente estava morrendo de frio, porque a gente começou a sentir a umidade de tudo que a gente passou ali. E aí meu colega falou assim, então, o que você acha da gente entrar num barzinho aí, ou num café para tomar alguma coisa quente, um vinho quente, ou um café, alguma coisa? Eu falei, por que não? Ele falou assim, aí depois a gente volta pro hotel e a gente vai buscar um restaurante, alguma coisa assim. Eu falei, pode crer, vamos. Porque eu realmente tô precisando esquentar. Só que a gente foi passando assim, cada café ou cada restaurante, gente, os preços. A Suíça já é um país caro, né? Tipo, se um copo de cerveja é, sei lá, velho, 5 francos suíços, no resto da Suíça, em Zermatt era tipo 15, sabe? Era muito caro, muito caro. Só que a gente andou, e quando a gente chegou no centro da cidade, tinha um barzinho que tava assim, ó, lotado. Quando meu colega viu o barzinho lotado, ele falou assim, não é o barzinho que a dona do hotel tinha indicado pra gente? Porque a dona do hotel tinha indicado um barzinho que falou assim, que com certeza a gente ia adorar, porque tinha uma vibe muito boa. E eu falei assim, eu acho que é. Aí ele, o que você acha da gente entrar? Eu falei, vamos lá. E quando a gente entrou, tava realmente lotado, tava uma vibe boa, tava música ao vivo, e o cara tava tocando só música boa, sabe? Tipo, a gente sentou lá do lado do bar, e eu olhei um pouco o cardápio e não tinha vinho quente, eu tava morrendo de vontade de vinho quente, porque esquenta mesmo, né? E não tinha nenhuma bebida quente, gente, era bar mesmo, né? Não era café. Aí eu fui lá e peguei um copo de cerveja, uma Creek, e, gente, o copo era desse tamanho, assim, ó, tipo, era enorme. Então, acho que eu tenho uma foto, se eu lembrar, eu posto em algum lugar. Um copo de cerveja enorme. Só de olhar pro copo, eu penso assim, eu vou ficar, né, já vou terminar esse copo e já vou estar de 4, né, porque eu quase não bebo, então, né. Enquanto isso, a gente escutando a música, uma vibe boa, a gente começou a esquentar. Aí eu comecei a olhar as fotos do dia, e aí eu comecei a entrar num estado de apreciação profunda, gente, porque o dia tinha sido incrível, a noite ali, naquele momento estava sendo incrível, aquele sentimento de estar esquentando, é tão gostoso, incrível. A cerveja ali docinha, incrível. Todo mundo sorrindo. Onde você olhava tinha alguém sorrindo. Não tinha ninguém com cara de bunda. Tava tudo incrível. Aí eu entrei realmente num estado de apreciação profunda. E aí eu comecei a atrair mais razões para apreciar. Então, o cara que tava tocando música, ele foi lá e começou a tocar só as minhas favoritas, assim, sabe? Tipo, e aí eu terminei o meu copo de cerveja e o meu colega, ele terminou o dele também. Ele falou assim, você tá com vontade de ir embora? Porque eu tô com vontade de ficar mais um pouco. Eu falei, pode crer, vamos ficar mais um pouco? Aí eu fui lá e peguei, em vez de pegar uma cerveja, porque era muito grande, eu falei assim, eu vou pegar só um drink, alguma coisa. Peguei um copinho de Belay. Só que o copinho era desse tamanho, assim, ó, que acho que era o equivalente a um quarto de uma garrafa, gente. Era muito, assim. E aí eu pensei, nossa, isso daí vai durar umas 2 horas. E aí a gente curtindo, a gente dando risada. E aí, as pessoas, elas falavam umas com as outras, assim. Você escutava a língua de todos os países, assim. Até a língua que você nem sabia de onde que vinha, assim. Todo mundo conversando, todo mundo dando risada. Mó vibe boa. Quando eu terminei o meu copo de Belay, de repente entra um grupo de meninos, assim, tipo, eles estavam comemorando a despedida de solteiro de um deles. E aí eles começaram a pagar shot pra todo mundo. Então começou a vir aquelas rodadas de shot, né? Que você nem sabia o que tinha no copinho lá, o barman servia, todo mundo virava o copinho, né? E a gente sabe, né? E eles estavam pagando. E eles começaram a fazer, né, amizade com todo mundo, assim, vim conversar com todo mundo. E aí, quando um deles veio conversar comigo, ele descobriu que eu era brasileira. Ele falou, nossa, que demais, é minha mulher. Eu sou casado com uma brasileira. Eu adoro o Brasil, que não sei o quê. Meu, vou te pagar um drink. O que você quer? Você quer outro Belay? Aí eu falei assim, por que não? Fui lá, tomei mais, né? Peguei mais um Belay. E aí, gente, foi muito engraçado. A gente deu risada a noite toda. Conhecemos pessoas do mundo todo. Foi muito legal. Terminei esse copo lá. Meu colega não queria ir embora, tava mó legal também a vibe. Eu falei, que sabe, talvez eu pegue mais uma, né? Tipo, fui lá, peguei mais um. E a noite continuando, não sei o quê. Quando eu terminei esse lá, o barman me ofereceu mais um copo, ou seja, 4 copos de Belay, gente, desse tamanho. Eu sozinha devo ter tomado uma garrafa toda. Lembrando que ainda tinha um copo de cerveja desse tamanho e todos os shots que foram passando, né? E, gente,
Tava mó vibe boa, todo mundo assim, tipo, né? Todo mundo assim, meio que naquela vibe de irmandade, sabe? Quando tá todo mundo se dando bem, tá todo mundo feliz, não tinha briga, não tinha nada. Todo mundo assim, ó, paz e amor. Chegou uma hora que a minha bexiga tava cheia, eu falei, eu vou ir fazer xixi, né? Porque senão não entra mais, né? Na hora que eu levantei, gente, eu vi que eu tava já mamada, né? Aí eu pensei, talvez eu tenha que ir um pouco mais de leve aí com a bebedeira, porque senão eu vou cair dura aqui, né? E aí quando eu voltei, ainda aceitei alguns shots, e aí o barman me olhou, falou, o que você quer aí que mais que você quer? Só que, gente, eu senti que o meu corpo, ele não tava mais pronto pra tomar mais álcool. Eu tava curtindo a vibe e eu sabia que se eu tomasse mais, uma hora eu ia perder a consciência. E eu não queria perder a consciência, porque tava tudo tão legal. Eu queria realmente aproveitar daquilo. Então, eu falei assim, não vou pegar mais álcool, não. Me vê aí uma garrafinha de chola. Chola é tipo um refrigerante de maçã lá, super conhecido e apreciado na Suíça. Ele, o quê? Uma garrafinha de chola? Eu falei, pode vir aí a garrafinha. Aí ele veio, né? Eu ainda acho que eu tomei umas 2 garrafinhas, gente. E isso, quando a gente entrou no bar, devia ser umas 5 da tarde. Quando a gente saiu, devia ser lá para uma hora da manhã. E, gente, eu tava mamada. Em 38 anos, porque naquela época eu ainda tava com 38. Em 38 anos eu nunca tinha bebido tanto na minha vida. Nunca fui inspirada pra tal coisa, né? Nunca tomei tanto na minha vida. E aí, como já tinha passado da meia-noite, o meu colega falou assim, Bárbara, você sabe até que horas que o trem passa na Suíça? Porque vai que a gente perde o último trem e a gente não tem como voltar, a gente não vai ter onde ficar. E tá mó frio e a gente ainda tá meio úmido por causa né, das caminhadas, não sei o quê. O que você acha da gente ir embora? Eu falei, eu acho que é melhor, porque eu também tô sentindo que eu exagerei um pouco, assim, ó. Aí ele, pode crer, eu nunca tive beber tanto, eu nunca imaginei que você bebia tanto. Eu falei, nem eu imaginei que eu bebia tanto, mas bom, vamos embora então. E a gente se despediu de todo mundo, e gente, graças a Deus que eu saí daquele bar, porque a hora que eu saí eu saí do meio da muvuca, tudo que eu tomei até então resolveu sair. E aí eu comecei aquela sequência de gorfada, né? Tipo, que foi do bar até a entrada do hotel. Alguns passos antes do hotel. E, gente, mesmo enquanto eu tava no trem, eu não tinha tempo, assim, ó. E o engraçado é que eu tava numa vibe tão boa, que, tipo, eu vomitava. Aí eu pedi desculpa pro meu colega, porque, né, poxa, coitado, né, tem que, né. E aí a gente dava risada, porque eu falava assim, mas em compensação o dia foi tão legal, tipo, e a gente dava risada, aí quanto mais eu dava risada, mais me dava vontade de vomitar, aí eu vomitava, aí eu, ai, desculpa, mas foi mó legal, e tipo, foi assim o trajeto inteiro, inclusive no trem, gente, e graças a Deus que eu tava com um saquinho desse tamanho, assim, ó. Quando eu saí do trem, o saquinho tava cheio, gente, porque eu não tinha tempo de correr até o banheiro, assim, ó. E ó, que eu tava do lado do banheiro, não tinha tempo. Eu só tinha tempo de abrir, ó, né? Quando eu cheguei no hotel, gente, eu tava assim, ó, eu andava, tipo, em zigue-zague, assim, ó, e eu tava toda vomitada, gente, que horror. Que vergonha de contar isso pra alguém, mas bom, foi só essa vez, eu prometo que foi só essa vez. Mas tá. Aí eu cheguei no hotel e falei assim, bom, eu tenho que tomar banho, né? Porque eu tô toda, né, sem contar do dia todo, eu tenho que esquentar de novo. Sem contar que eu tô toda vomitada. Então eu tomei banho, lavei todas minhas roupas lá, que tava tudo suja. E deitei. A hora que eu deitei, minha gente, eu senti o planeta girar. Ah, que eu sentia. Lá eu senti o efeito de tudo que eu tinha tomado. Gente, eu tava assim, ó. Mas assim... O engraçado é que como eu não tava me sentindo culpada né, eu não tava me sentindo culpada porque não tinha nenhuma emoção contrária, sabe, não tinha nenhuma emoção resistente, não tinha nenhuma emoção negativa, eu tava só, sabe, experienciando e fortalecendo e apreciando tudo que eu passei de gostoso naquele dia. Então,
eu pensava assim, puta merda, o mundo tá girando. E eu dava risada, eu falei, mas o de hoje foi tão legal, meu Deus do céu, foi tão legal. E aí, minha gente, do nada, eu comecei a receber visualizações de uma manifestação que eu tinha muita resistência. Ou seja, é como se eu estivesse assistindo um filme na minha tela mental. E eu prestando atenção assim, nossa, meu. Aí eu comecei assim, nossa, meu, eu tô manifestando. Meu Deus, eu tô manifestando. Eu tô manifestando. E, tipo, completamente, né? Em francês fala côté de la plaque. Completamente, assim, ó. Completamente fora de mim. Completamente fora do meu estado consciencial. E foi aí, quando eu comecei a receber essas visualizações de uma manifestação que eu tinha muita resistência e que eu sentia que eu não tava resistindo, porque a coisa tava vindo e eu tava só recebendo e apreciando aquilo, eu comecei a sentir dentro de mim como se fosse uma parte minha que tava tentando se debater dentro de mim e que não conseguia porque tava completamente dopada. Como eu tava completamente fora do meu estado consciencial, esse meu lado que resiste até tentou, mas não conseguiu resistir. E aí que eu dava uma risada, eu falei, tá vendo? Tá vendo? Consegui te driblar, hein? Consegui te driblar. Tipo, como se eu... Quem me assistia naquele momento deve falar, o meu Enerbin deve ter dado risada até umas horas, né? Porque deve ter sido a cena mais ridícula desse mundo. E eu falei assim, meu Deus, Enerbin, eu consegui driblar minha resistência, isso é incrível, incrível. Pois bem, minha gente, no dia anterior eu pensei, velho, amanhã eu vou estar acabada. Pois bem, como a minha bebedeira não veio do fato de eu estar tentando fugir de alguma coisa, de eu estar tentando alimentar alguma emoção negativa ou alguma vibração negativa, no dia seguinte, eu tava, ó... pronta pra outra. Só que olha só como não tinha tendência pro vício, porque eu pensei assim, nossa, meu, ontem foi mó legal, eu bem queria de novo, mas aí eu pensei assim, bom, eu iria de novo, mas de qualquer forma, isso não quer dizer que a vibração ia ser a mesma, né, que a vibe ia ser a mesma, porque as pessoas não iam ser as mesmas. Vai lá, quando você tem esse tipo de consciência, você já não tem meio que a tendência de se viciar. Porque você sabe que o que gerou aquele momento que foi especial e mágico, que te trouxe algo que te liberou de certas resistências, não foi o lugar, não foi toda a bebida, não foi o conjunto. Um conjunto que não tem como você manifestar de novo. Você pode manifestar outros conjuntos com a mesma vibração, mas você não tem como manifestar aquele conjunto de novo. Então, se você tem essa consciência, você tem muitas chances de nunca cair num vício. Tá entendendo? E ainda eu fiquei pensando assim, nossa, Enerbin, eu despiroquei, né? Vamos falar que eu nunca fiz uma coisa dessa, né? Tipo, meu colega, ele dava risada, falou, nossa, Bárbara, eu não acredito no na tua recuperação, tipo, eu tinha certeza que hoje você não saia da cama. Eu falei, eu também tinha certeza que eu não saia da cama, mas saí, tô cheia de vida. A única coisa que eu queria dormir, mas assim, eu achei que eu ia estar pior, eu achei que meu fígado ia estar detonado, mas não. Até que, não vou dizer que eu enfrentaria mais uma noite como ontem, mas assim, né? Tô pronta pra outra, tô pronta pra outra aventura. E aí, gente, quando eu voltei dessa viagem que eu contei para pouquíssimas pessoas, e quando eu contei, pessoal, Bárbara, que horror, Bárbara, você ter bebido isso tudo, ai, que horror. Você não pensa em tal pessoa que vive caída aí porque enche a cara, você não vai fazer isso, né, tipo... E aí eu fiquei refletindo com o meu Enerbin, falei assim, como assim, Enerbin? Eu reparei que o álcool, o fato do álcool ter alternado o meu estado consciencial me permitiu, né, driblar resistências. Então, lógico, o que faz pessoas beberem né, o que faz uma pessoa beber ou consumir qualquer tipo de droga que altere o estado consciencial é fugir da resistência. Só que será que eu tô viciada? E o meu Enerbin me fez pensar no caminho que me fez chegar até aquela noite. Qual era o momentum? Qual era a força que estava me impulsionando em direção a tudo aquilo que eu estava vivendo? Era uma força de eu me sinto um bosta,
Eu me sinto uma bosta, a minha vida é um lixo, eu não aguento mais viver, eu não sou digna de amor, ou que mundo injusto, quanta gente injusta, eu tenho que corrigir o mundo, ou era aquela vibração de apreciação e de bem-estar e de conforto, de alívio, e de paz e amor, e era a vibração do paz e amor. Então, será que eu tenho tendência a voltar para aquilo? Provavelmente não, porque depois, isso foi em fevereiro de 2022, desde então eu nunca mais bebi nesse nível. Geralmente eu tomo um copinho de vinho de vez em quando me bate à vontade, e geralmente quando me bate à vontade eu presto atenção. Agora, quando me bate à vontade de um copinho de vinho, geralmente é porque eu já estou sentindo bem-estar. E um copinho de vinho só vai trazer aquela moleza, aquela leveza, que é um par vibracional com aquele bem-estar que eu já estou sentindo. Ou seja, vai se tornar um vício? Não. Então, vocês estão vendo que mesmo experiências que são consideradas negativas, porque encher a cara, pra mim, nunca foi algo que eu via de forma positiva, só que eu reparei que encher a cara pode ser motivado por um impulso positivo, ou seja, o problema então não tá no álcool? Porque se o problema tivesse no álcool, provavelmente eu estaria enchendo a cara cada vez mais, e uma hora... Como o nosso corpo, ele absorve uma coisa que eu reparei também, gente, quando o nosso corpo, ele absorve um alimento e aquele alimento se torna parte da nossa rotina. Então, por exemplo, se eu tô acostumada a beber 3 copos e com 3 copos eu fico louca, vai chegar uma hora que o nosso corpo, ele vai encontrar equilíbrio com aqueles 3 copos. Então, os 3 copos não vai mais me deixar louca. Então, para mim voltar a ficar louca e liberar resistências ou burlar as minhas resistências, eu vou ter que tomar 5 copos. E vocês estão vendo que a coisa ainda assim é progressiva. Então, é sempre mais fácil quando a gente não chega no ponto do vício, de parar um vício, né? De inibir o vício antes mesmo que ele comece, é mais fácil. Mas liberar um processo de um vício, apesar de difícil, é totalmente alcançável. Quando a gente entende que o elemento do vício não é o que está te viciando, mas sim um momentum de vibrações negativas. E quando você vê hoje pelo menos, quando eu vejo alguém viciado, não estou desculpando a pessoa, não estou, principalmente, por exemplo, que tem gente que vai lá e se vicia em droga. E aí, lógico, chega num ponto que a pessoa precisa consumir mais do que ela tem para pagar. E aí ela começa a roubar, então ela começa a ter... E vocês podem reparar que, por exemplo, se uma pessoa vai lá e começa a roubar outras para poder alimentar o vício, você acha que a pessoa não sabe que ela tá fazendo algo de muito negativo, tanto para ela quanto para outras pessoas? Ela sabe, só que isso faz parte do momentum, do momento que a lei da atração trouxe para, né, que a pessoa atraiu para a vida dela. Porque ela já se sente um bosta. Se drogando, ela se sente ainda mais um bosta. Roubando outras pessoas, ainda mais um bosta. Vocês estão vendo que é um processo que, se a pessoa não coloca um basta e começa aos pouquinhos ir mudando, tirando a força desse momentum negativo, até a pessoa ter os meios de começar a alimentar um momentum positivo, é um processo que, infelizmente, só vai acabar com o desencarne da pessoa, que é a forma, vamos dizer, a forma mais eficaz, vamos dizer, de liberar resistências. Porque a partir do momento que você sai do teu corpo físico, né, que a tua alma se desconecta do teu corpo físico, não existe mais resistências. Então, se vocês têm vícios, ou se vocês conhecem pessoas que têm vícios, talvez esse vídeo venha ajudar vocês a olhar para essas pessoas com um pouco mais de compaixão. Imagina a dor que essas pessoas carregam. Imagina a dor, principalmente quando elas fazem a gente sofrer, quando elas fazem parte da nossa vida, e querendo ou não, elas acabam trazendo a gente para o meio desse círculo vicioso que ela criou. Imagina a dor dessa pessoa, a frustração dessa pessoa. Deve ser insuportável, a ponto da pessoa querer
se drogar para sair do sentimento de eu me odeio, sabe? Eu me odeio, eu não me amo. Deve ser muito difícil, gente, não cabe a gente julgar, certo? Não é fraqueza, é só incompreensão. A pessoa ainda não compreendeu alguma coisa que ela precisa compreender. Ela ainda não se enxergou com amor. Mas talvez, se você realmente quer ajudar uma pessoa que está passando por um vício, talvez a solução não seja amar a pessoa, porque, como eu disse, quando a gente não se ama, a gente não se considera digno de amor e a gente vai afastar todo mundo que tentar amar a gente. Porque a gente fala assim, se eu não me amo, como essa pessoa me ama? É louca? Né? Então, o ideal é você começar, talvez, a inspirar a pessoa, a apontar qualidades amáveis nessa pessoa. Começar a apontar qualidades na pessoa, tipo, nossa, que bacana isso. Nossa, que, né? E se a pessoa falar, ai, não é nada, tipo, qualquer um consegue. Não, não. E mesmo que for, mesmo que qualquer um, você consegue. Isso já te faz ser uma pessoa de valor. É ajudar a pessoa a reenxergar o valor dela. Enxergar o valor de uma pessoa é olhar a pessoa com os olhos da fonte. Para resumir, quando a gente olha para uma pessoa e a gente confia na integridade da pessoa, ou quando a gente confia no potencial de uma pessoa, a gente está olhando essa pessoa com os olhos da fonte que não vê a gente como pessoas fracas. A fonte sabe que a gente tem completamente o potencial de superar qualquer obstáculo da vida sem precisar da ajuda de ninguém. Então, a fonte confia na gente. E quando a gente confia em alguém, confia no potencial dessa pessoa, independente do que ela está passando, do que ela está fazendo contra ela mesma, quando a gente confia e quando a gente não julga, a gente emana para essa pessoa aquele sentimento que eu já falei nesse outro vídeo de voltar para casa. E aí, mesmo que a pessoa não queira ser diferente com outras pessoas, ou talvez não encontre essa força para ser diferente em relação a outras pessoas, com você, de alguma forma, ela vai ser diferente. Ok? Bom, minha gente, eu espero que essa reflexão possa trazer valor para a vida de vocês e que vocês não tenham me julgado muito assim, ó, porque, né, acontece, né? Merda acontece, né? Eu deixo para vocês um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!